Estamos aqui com mais um podcast. Oi, gente. Amigo, Tô um pouquinho resfriado, mas tá tudo bem. Tá aí. Sigo vivo. É importante, né? Porque assim, morrer agora também não vai ser bacana. É, né? Começamos agora. Já Não, uma morte claro que eu assim. não quero que você morra, só vou deixar Tudo bem, claro. Júlia. Tô vendo esse momento de estrela, tá? Tô vendo. Ai, socorro. Então, gente, meu nome é Júlia O meu é o William. e esse é o Tenho Nem Roupa para este podcast. Vai bater palma agora, amiga? Sempre tem que ter. Efeito sonoro da Sempre tem Júlia. que ter. Então, amiga, o que a gente vai falar hoje? Você sabe? Gente, vocês já estão olhando aí, para com a palhaçada. Não, amigo, já é sério, não pode. Ai. Toda vez tem que falar tem isso, que- toda vez. porque a gente Gente, culpa da Júlia. A Júlia fica rindo, vocês já repararam. Eu tô com sorriso no rosto, inclusive. Gente, Júlia tá muito assediada pelas risadas. Tá todo mundo falando que a risada da Júlia é gostosa de ouvir. Ai, dá licença, gente. Tinha que ter aquele efeito sonoro do tananana. É verdade. Calma, que eu ainda vou chegar lá. Calma, ainda vou chegar no efeito se sonoro. vocês, no caso, tiverem alguma recomendação, Sim, tá? isso, por favor. Pra editar áudio, a gente tá aqui aceitando. Aceitando tudo, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive dinheiro. Por favor. O emprego seria uma boa também. O emprego eu tô tendo, mas no caso eu tô sem o dinheiro mesmo, né? Então tá bem Eu, no pesado. caso, tenho os dois. Aí tá uma coisa mais triste. Meu Deus. É triste, inclusive, mas tá tudo bem. No cenário que a gente tá vivendo. Não é sobre militância, mas né? Já Né? militando. Já. E pra quem não ouviu, Volta isso. Beijo. 2 episódios aí de Isso militância. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. Isso. Muito importante, né, esse assunto. Não só porque a gente se encaixa nessa comunidade, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, Entenderem isso. né? Porque eu acho que também acontece muito das pessoas não conseguirem respeitar pela ignorância de não saber isso. sobre as coisas. Claro que a pessoa também não quer pesquisar, né? Não Sim, vamos, também. o quê? Mas a gente tá fazendo isso pra você, tá vendo? Pesquisar é sempre bom, mas a gente já tá falando aqui. Exatamente. Então, amigo, Por onde a gente começa, Júlia? é muita coisa pra falar. É muita Vamos coisa. começar... A gente pode começar então, amiga, pelo sexo biológico, né? Sim. Que já dá uma introdução. Teve uns podcasts atrás que você falou sobre a questão de macho e fêmea, né? Isso. E exemplificou perfeitamente pra gente começar falando exatamente sobre isso. De que a gente não nasce homem e mulher, e sim macho e fêmea, e é uma construção social. Isso. E que, nossa, tô arrepiada. Gente, muito, muito forte. E que é muita verdade. Uhum. Eu vou disponibilizar, quando a gente for postar sobre o evento desse podcast, as imagens que eu vou me basear para poder explicar um pouquinho para vocês. A gente não vai abordar a fundo todas as questões. A gente Todas vai as trazer letras, isso. todas as letras. A gente vai trazer coisas depois para vocês. Então, assim, eu vou disponibilizar essa imagem, que é uma imagem que provavelmente quem é da comunidade ou quem entende e abraça a nossa causa já viu por aí. Ou já teve aula de identidade de gênero. Isso, identidade de gênero. Queria, no caso, que tivesse mais. Orientação sexual e identidade de gênero, na verdade. Não gostaria, inclusive, que tivesse mais nas Sim. escolas. Eu fui ter só no meu Jovem Aprendiz, não tive na... Sim, eu descobri esse biscoitinho pelo Jovem Aprendiz, que ela botou lá pra rola. Eu falei, caraca. Muito tudo bom. a ver, muito bom, porque Porque é muito didático isso. É explicativo, você olha, você entende, não tem dificuldade. Teve uma matéria também que eu vi que tava, tipo, botando cada letra também, explicando e botando uma pessoa que representava aquela letra. Perfeito. Não sei se você viu isso, tinha um Não tempinho. vi. Acho que foi no mês da diversidade, eu acho. Não vi. Aí falando, explicando que era drag queen e cada coisinha. Pode procurar essa imagem pra gente disponibilizar Sim. pra galera também. E aí, como eu falei, a gente vai começar falando sobre sexo biológico, né? Que é a sua genitália e os seus cromossomos quando você veio ao mundo, ou seja, como você nasce. Isso. Pênis, macho, vagina, fêmea. Isso. Tá? Então, assim, é muito importante a gente, pra começar, entender, se embasar nisso, nisso, porque pra não ter confusão. Macho e fêmea, não homem e mulher. Isso, perfeito. E como eu falei no anterior, amiga, o homem e a mulher é uma construção social. Tem o homem cis e a mulher cis, e o homem trans e a mulher trans. Dentro disso, a gente, o que né, dentro dessa explicação, o homem cis e a mulher cis, eles, tipo, como eu e você,
você nasceu e você se entende no sexo que você tá. Você é o sexo que você tá. Ou seja, eu sou do sexo, né, no fêmea, eu sou fêmea. Isso. E você isso. é macho. Isso. E no seu entendimento, no seu psicológico, é o que você é. E a mulher trans e o homem trans é quando você nasce e você se entende e você não se vê naquele corpo que você nasceu. Ou seja, você se entende do sexo oposto. Oposto, isso, entendeu? Você vê o pênis e você se entende que você não... Não é um macho. Não é um macho, fêmea. isso, você é uma fêmea. Nesse sentido, do sentido... Isso, no sentido de como ela se entende. Aí entra a orientação sexual, porque as pessoas confundem transgênero e cisgênero com orientação sexual, que são coisas completamente diferentes. Que na verdade começa nessa base, né? Isso. Esse entendimento começa nessa base. Vou repetir, gente, se a gente estiver falando alguma coisa errada, coloca aí nos comentários, manda um direct pra gente. A gente só tá querendo nesse episódio dar uma embasada, que a gente vai fazer um episódio mais direcionado, sobre alguns temas. Sim. E, cara, é muito importante também falar de que se a gente estiver falando alguma coisa errada ou que, enfim, repito, aqui a gente não é dono da verdade. É bom que vocês pesquisem mesmo sobre as coisas, porque assim, é muito ruim a gente introduzir qualquer tema e vocês abraçarem como se a gente estivesse falando o real. Não, aqui é Júlia e o William colocando sua opinião pro mundo, ok? E assim, acho importante vocês terem esse pensamento crítico também de se basear e falar, não, isso daqui eu não concordo, então eu vou estudar pra saber o que é isso que eles estão falando. Sim, É importante isso também. Então, e aí a gente entra em orientação sexual, que indica pelo que você sente atração, mostra para que lado a sua sexualidade está orientada. Então, o homoafetivo é quando você sente atração pelo mesmo sexo que você se identifica. Isso. Né? O biafetivo são dos dois sexos. O heteroafetivo é do sexo oposto. E o pan é pela galera toda. Isso. Você sente atração pela galera toda. Não tem rótulo, né? Não nesse tem. sentido. São lindos, inclusive. Eu acho lindo. Também. Eu acho, assim, de uma personalidade, de um negócio, assim, uma coisa linda. Só lembrando, amiga, que as pessoas confundem muito. Trans não é a mesma coisa que orientação sexual. Isso. Transgênero é questão de gênero, com o que você se identifica. É uma questão de identidade também. E assim, não adianta nem achar que isso não existe, isso é impossível no mundo. Tem estudos, não é de hoje, que as pessoas também acham que gay, tipo, nasceu agora. Antigamente não tinha isso. Tinha, sabe? Sempre teve. Tem a questão do Stonewall, que teve, fez acho que 30 anos, 20 anos, há pouco tempo. E assim, muito tempo antes existia. A galera acha que não existe, sabe? Sim, mas existia. Mas é toda uma questão de que a gente agora, a sociedade, enfim, as pessoas estão tendo mais... Eu não sei se a palavra certa é coragem, mas acredito que seja. Porque é muito difícil se assumir. Então as pessoas estão tendo coragem, sabe? De falar, cara, por que eu tenho que ficar me escondendo? Por que eu tenho uma pessoa, não é da minha família, mas ele pra mim ele se escondeu, né? Por muito tempo. E eu fui descobrir que ele era casado, cara. Isso pra mim foi tipo, que? Ele é casado? Quando eu tava fazendo 15 anos, porque simplesmente disponibilizou um convite pra ele e pro marido dele. E eu fiquei tipo, ué, mas como assim? Eu não sabia. Então eu falei, cara, por quê? Por que que... Não tô falando nem dele ter se escondido. Tô falando por que as pessoas permitem essa questão, sabe? Sim. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for contar sobre uma história. Foi um dos embates que eu levei pra dentro de casa, né? Sim, amigo, dentro dessa questão de que você falou, não muito dentro, mas de uma certa forma assim, as pessoas falam que nunca existiu, mas se você pegar desde da Grécia, sabe, muito tempo atrás, tem relatos, tem até um museu que eu vi recentemente, agora não sei se é o de Nova York, agora não sei. Tem eles fazem uma tour pelo museu, só, tipo, tem a tour, entre aspas, normal, né, do passeio normal, e uma tour também que eles fazem pelo museu, tipo uma trajetória gay. Aí falando que contando a história. Sim. O imperador na Grécia fez uma estátua pro cara que ele amava. Caraca. Sabe? E assim, a galera, tipo, acha que nunca existiu, que é uma coisa que, tipo,
as pessoas hoje estão demais, meu Deus, sabe? É moda, é moda. Isso, nossa, eu escutei isso, já fiquei bolado. É moda. E falam, sabe, isso, e não é uma coisa atual, sabe? Na Bíblia, tá, sabe? Tipo, cara, sabe o que eu lembrei agora? Uma vez eu tava na faculdade, eu ainda tava naquele meu processo de me entender, e aí eu me lembro que você me mandou um vídeo, amigo, com vários santos. Lembra desse vídeo? Você me mandou. Ah, eu mandei pra muita gente, amiga. Eu mandei pra muita gente, eu lembro. Eu lembro que, cara, se alguém passasse naquela hora eu vendo aquele vídeo, eu tava com um olho desse tamanho. Não, sim. Eu tava com um olho desse tamanho pensando, cara, tá tudo aqui, sabe? Tá tudo aqui. E eu fiquei tipo, caraca, cara, não é possível. Não, sim, amiga. Eu lembro. Cara, vou até botar isso no evento. Na hora que a gente for colocar de evento, eu vou colocar. E isso ajudou também muito na minha descoberta, sabe? No meu desenvolver, sabe? Principalmente porque eu tava nesse impasse entre igreja e sexualidade. Sim, isso é foda, né? Pra quem tá na igreja é foda. Vamos entrar então na nossa história, então? Vamos, amigo. Acho que... Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem deixar no comentário, mandar e-mail pra gente, tá? E também a gente tá querendo fazer uma série de cada semana... a gente chamar uma letra, sabe? Pra participar, pra explicar melhor. Porque a gente explicou o que a gente entende e o que a gente leu, e o que a gente procurou, o que a gente estudou, tá bom? Tem coisa que a gente não tem propriedade pra falar. Sim, então, assim, nada melhor do que ouvir uma pessoa que é trans falando sobre essa questão, né? Isso, a gente vai chamar, tá? Fica tranquilo. Então tá, amiga, vamos pra gente. Quer começar? Eu começo? Pode começar você. Essa história assim, ó. Uma história. Agora, hein, gente? Quando eu nasci... Tô brincando. Então, eu desde pequenininho, Nossa, se eu chorar, vou ficar cheio de catarro, não é isso que eu tô pensando. Ficar assim... Desde... Ai, assunto sério. Desculpa. Desde pequenininho, eu sempre me senti diferente, sabe? Dos outros meninos e tal. Eu ficava assim, gente, não é possível, sabe? E assim... Eu fui nascido e criado na igreja, então tem toda uma história, um contexto. Tá me dando até calafrio, que eu tô ficando até suada. E assim, sempre eu ia pra casa de uma prima minha pra brincar de pole. Eu chegava lá e falava assim, não é pra brincar de pole não, é de polho. Porque ela tinha um boneco, né, da pole. Aí eu sempre ia lá, eu sempre tinha uma pole. Eu falava assim, tá, vou brincar com os garotos, mas eu tenho que ter uma. Você tem muita boneca, eu não posso ter uma. Aí brincava de pole. E sempre botava roupa básica nos garotos e a menina tinha que ser um vestidão pá, bem garota, né? E sempre adorei brincar de boneca. Eu lembro uma vez que eu brincando de boneca, minha mãe falou assim, por que você brinca de boneca? A menina brinca de carro. Eu falei assim, mas eu gosto de brincar de boneca. Mas o menino não pode brincar de boneca. Pode! Assim. Eu fiquei assim, não, mãe, por quê? Mas isso não é um brinquedo? Aí sempre foi assim sabe, de ficar assim, não pode, né? E a gente vai, absorvendo e falando assim, cara, não posso, sabe? Aí tá. Depois disso, eu lembro que foi, ficava com garotos quando eu era pequenininho, mas, né, a famosa meinha, né, para os mais íntimos, aquela. E eu fui crescendo e fui ter mesmo noção do que tava acontecendo, né, porque naquela idade da adolescência, né. Com meus 12 anos, eu tinha uma namoradinha e beijava, né, tá, coisa nojenta, não, brincadeira. Aí, eu lembro que com meus 13 anos, eu, lembro que um garoto vai ficar comigo. Eu fiquei assim, não, mas eu não sou gay, não. Eu bem menina, não, mas eu não sou gay, não. Aí ele, então tá bom, tudo bem. Aí eu fiquei assim, é mole. Não, eu lembro que na época eu ainda tava, eu não tinha consciência do que era ser gay. Então pra mim, eu assim, tá louca? O que é isso, garota? Chamando de gay. Logo eu, a macho, a macho alfa. Aí... macho alfa. Heterotop. Dá até um negócio aqui, ó. Não, aí escuta, aí eu lembro que eu tava em casa vendo pornografia. Aí eu, passou assim um pornô gay. Aí eu fiquei assim, vou assistir, né? Vamos ver qual vai ser.
Aí eu assisti com aquela minha cara de assim, ai, que nojo, nada a ver. Aí eu comecei a gostar, eu fiquei assim... Será que eu podia estar gostando disso? Foi bem assim, eu falei assim, errado. Ué, gente, tô gostando. Aí tá, aí eu lembro que nesse mesmo período eu tinha, como eu falei, eu tinha uma namoradinha, a gente transou. E eu, tipo assim, não é que eu não gostava, mas eu ficava tipo assim, nossa, não quero isso. Aí, Júlia se identificando, gente, você vira a cara dela. Aí tipo, aí eu lembro que a gente chegou a terminar depois disso. Aí esse menino veio falar comigo, né? Contextualizando de novo. Aí eu tipo assim, não. Aí eu lembro que eu vi o pornô e fiquei assim, gente, será? Aí eu conversei com esse menino, comecei a conversar com esse menino, tipo, WhatsApp, mandando mensagem. Eu falei assim, cara, eu nunca fiquei com nenhum garoto. Pra mim isso é tudo muito novo. Ele, não, vai ficar tranquilo. Aí a gente começou a ficar. Vai ficar tranquilo, vem comigo. Vamos ali no caso. Aí a gente começou a ficar. Aí a gente começou a ficar. E eu falei assim, caralho, eu gosto de garoto mesmo, sabe? E tipo assim, eu tinha 13 anos na época que eu lembro. Aí eu fiquei assim, sou gay. Só que, tipo, dentro disso tudo foi aquela questão de sou gay, mas não posso ser gay. Sabe? E foi muito foda, porque eu ficava assim, caralho, eu sou da igreja, sou nascido e criado na igreja, como é que eu sou gay, não posso ser gay, isso não é certo, sabe? Isso tudo. Foi esse passo todo. Aí eu lembro que na época que eu falei, conversei com você, conversei com pessoas que estavam na igreja, conversei com várias pessoas. Aí fui tomando conta que, tipo assim, cara, eu sou assim. O que eu vou fazer, sabe? E eu lembro... Incomodade que se muda. Incomodade que se muda. Que eu vi um vídeo que tava falando o cara do... Minto. Eu vi um... Ai, amiga. Aquele negócio... Palestra. Eu vi uma palestra que o padre tava falando que você poderia até ser gay dentro da igreja, né? Mas você não poderia fazer coisas gay, não. Praticar. Só que eu fiquei assim, então eu não sou gay se eu, tipo, não praticar. Eu pensando, tá, gente? Eu sei que não é isso. Você ser gay, você tem que sentir atração pela pessoa. Hoje em dia você sabe que não é isso, mas na época foi isso que você pensou. Na época eu pensei nisso. Aí eu lembro que eu comecei a me distanciar mais, assim, da igreja e, tipo, dos meus amigos dentro da esfera da igreja, né? Que é até a questão da Júlia. E, assim, eu comecei a me aceitar mais, sabe? Depois de sair das amarras da igreja, de uma certa forma, porque é muita pressão. E você fica muito mal, sabe? Daquilo que você gosta, daquilo que você é e daquilo que você quer dentro da igreja, sabe? Tô querendo chorar, hein? Tô vendo. Eu já fiz muito isso. Eu acho que já até acabaram minhas lágrimas. Aí eu lembro que eu rezava, Senhor, se não for da sua vontade, tira essa vontade de mim. Nossa, amiga, eu também fazia isso. Tira isso de mim, não quero isso pra minha vida se não for da sua vontade. E assim, eu acredito em Deus, eu acredito na igreja. Até hoje, não vou muito, mas eu ainda acredito na igreja, sabe? Muitas coisas, não todas, tá, gente? E eu, tipo, no meu pensar, sempre, até quando eu rezava o terço, assim, eu falava isso às vezes, sabe? E no meu pensar, William, tá, gente? Não tô tirando não tô botando a questão da igreja católica, igreja evangélica, igrejas. No meu pensar, eu acho que se não fosse o que Deus queria, primeiro, eu não teria nascido gay. Segundo, eu não seria hoje gay. De tantas vezes que eu pedi pra me modificar, tirar isso que pra mim era uma coisa anormal, sabe? Então isso pra mim foi uma conclusão pra mim, sabe? Foi tipo assim, William, é isso. Cara, você sabe? Você é. E assim, William, na questão da igreja, eu não acho que seja uma forma... Gente, eu não sou contra a igreja, pelo amor de Deus. Vamos deixar claro que aqui a gente... Muito pelo contrário. A gente vai até fazer um episódio sobre religiosidade, a gente vai falar, tipo, adentrar a nossa religiosidade e como é a igreja nesse sentido. Isso. Então vamos ficar tranquilo, calma que eu não sou contra a igreja, tá bom? Aqui, ó. Beijo. Inclusive a gente tem gente que é da igreja que escuta a gente. Sim. Beijo também. Beijo também, isso. E assim,
Aí voltando nessa questão da igreja, eu acho que a igreja sempre... É porque, gente, eu tô fazendo faculdade de história, então a gente fica sabendo de coisas que não todo mundo sabe. Então a igreja sempre foi um papel político, sabe? Hoje em dia, a gente vê como religião, porque hoje em dia... Não só hoje em dia, tipo, veio de se arrastando e de uma certa forma, a religião hoje. Mas sempre foi um movimento político, a igreja, entendeu? Um ser político, de uma certa forma, a igreja. Então, a gente... Não política que a gente entende hoje. Política no sentido de poder, tá? Isso. Então, eu tipo, sempre fiquei pensando nisso, sabe? Eu ficava assim, porra, Deus quer que eu seja assim. Não é uma coisa que ele, tipo... Não quer que eu seja... Porque, gente, eu rezava tanto, sabe? Que é papo de eu ficar, tipo, uns 2 anos, assim. Sabe? Tipo, nos meus 13. Aí eu fui, tipo assim, falar assim... Cara, sou gay, é isso que Deus quer? Com meus 15 e 16 anos. Sabe? E assim... Hoje eu vou pra igreja... Pelo sentido de me encher... Quando eu estiver vazio. Entre muitas aspas, tá, gente? Porque eu gosto, sabe? Porque eu acho que a igreja é isso, como eu já falei, a igreja é pra somar. Volta em alguns episódios que eu já falei isso. Eu acho que é um complemento, na verdade. É um complemento. E eu acredito muito também que a gente não tem que... Acaba entrando, né? A gente não tem que ir porque fulano ou ciclano pede ou quer. Eu acho que o mais importante e que, sinceramente, o tempo todo que eu estava fervorosa na igreja, eu aprendi isso. Que é importante que a gente vá de coração, que a gente realmente quer estar ali. Porque, assim, muitas das vezes eu tava no meu impasse de várias coisas e pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui dentro? Sabe? E você, amiga, como que você se descobriu? Então, diferente do William, o meu foi uma questão de... Não tem muito tempo que eu me descobri, que eu me entendi. Eu sempre me relacionei com homens. Todas as minhas relações com homens foram muito traumáticas. Só deixar aqui um adendo que pode ser que as pessoas achem. E que a gente escuta muito isso, a gente que é lésbica, escuta muito de... você é lésbica porque você é traumatizada com os caras que você Ou quando falam que é mal comida. Exatamente. Não, é muito pelo contrário. A expressão é péssima e também é feio se você fala que a pessoa é mal comida, gente. Exatamente. Tem um bom senso. Exatamente. Beijo. Não é questão disso. Muito pelo contrário. Os caras que eu me relaciono... que eu me relacionava, muitos hoje em dia eu falo são meus amigos e muitos deles também são gays, assumidos hoje em dia. Então, assim, algo nessa história estava errado, né? Eu tava me relacionando com pessoas que também não estavam nem se entendendo como gente, assim, como quem elas são. E aí, eu tava na igreja na época, eu tava num momento muito frágil da minha vida e aí eu enfim, comecei a ser muito fervorosa na igreja. Eu sempre fui, desde que eu sou pequena. Minha mãe inclusive sempre diz: você é da igreja desde o meu ventre. Então, assim, só pra exemplificar que eu sou minha realmente mãe também fala isso. Desde pequena, da igreja católica. E o que muitas pessoas acham que a igreja católica pode tudo. Não, eu vivi uma outra coisa da igreja católica. Então, assim, eu tava vivendo muito intensamente e foi neste momento da minha vida, e sou muito grata também à comunidade que eu participava, que me fez olhar e me entender. Porque lá a gente tinha uma dinâmica que a gente falava sobre as gavetas da nossa vida. E aí a primeira gaveta era sobre sexualidade. Então a gente abria pra arrumar essa gaveta. E, mano, foi ali naquele momento que eu falei, caraca. Porque nesse meu processo da igreja, eu encontrei uma pessoa e aí essa pessoa despertou algo diferente em mim. Eu olhava e falava assim, não, é só minha amiga. O quê? Esse abraço aqui? Só de amizade, gente. Eu abraço todas as minhas amigas, eu sinto isso. Gente, detalhe pra que eu sempre soube disso, tá? Antes dela me contar. Não, esse abraço aqui, certeza que é só de amiga. Somos muito amigas. Na verdade era tudo mentira, entendeu? E aí eu fui me descobrindo, eu fui me entendendo como muitas pessoas à minha volta acham que teve influência dessa pessoa que eu me relaciono assim. Até hoje, inclusive. Nossa, eu contasse pra minha mãe que o garoto que eu fiquei, o primeiro garoto que eu fiquei, tipo, ele já era há muito tempo. E eu não, ela ia falar isso. Mas é tudo mentira, assim, não foi influência, foi uma questão de que eu realmente senti atração, eu realmente quis. Então, assim, nossa, essa pessoa vai ouvir isso, ela vai se achar muito, cara. Socorro. Vai se achar bucetuda, né? Eu realmente quis.
Então, assim, eu ouvi muito isso lá em casa também. Uhum. Principalmente porque foi esse fato que você falou, né? Que era uma pessoa que já se relacionava antes, mas quem correu bem atrás de todas essas questões fui eu. Então, assim, eu voltando pra minha vida, né? No caso. Você chegou a pesquisar muito? Então, amigo, li muito, pesquisei muito, conversei com pessoas. Uhum. No início, não. Eu fui conversar quando eu já tava, tipo assim, quase saindo da igreja. Porque no início foi uma coisa que eu contive muito mesmo. Muito demais. Então era assim, a gente até falava, vamos ficar aqui só entre a gente, tá? Não vamos falar pra ninguém não, porque nem pras minhas amigas eu falava, não falava pra ninguém. Porque não que elas não fossem me aceitar, muito pelo contrário, mas porque era uma questão que ainda tava muito confusa em mim. É, que a gente fica com uma certa vergonha. Não, amigo, não era nem vergonha. Quando eu tava nesse processo, lá no início, era uma coisa que eu achava que ia passar. Era uma coisa tipo assim, eu tô ficando com essa pessoa, mas vai passar, porque a gente é da igreja. Entendi. É toda uma questão, isso não vai durar. Somos jovens. Eu só tô experimentando isso aqui, é só uma questão de experimento, entendeu? Uma coisa nova. Daqui a pouco eu vou continuar a ficar com homem. Inclusive, neste tempo, eu fiquei com homens de novo, como uma questão de auto me avaliar, de ser, tipo, não é possível que eu, Júlia, porque eu ouvi uma pessoa falando, que eu, Júlia, estou gostando de mulher. Tipo, isso é impossível. Eu sempre tive relação com homem, que inclusive foram todas ruins. Amigo, se você tá ouvindo isso, desculpa, mas assim, não foi bom pra mim, entendeu? Ok. Então, assim, é toda essa questão também de eu sempre escutar essas coisas e que eu recebia isso. E eu falava, cara, é óbvio que eu não vou falar sobre esse assunto com ninguém, entendeu? Sim, amiga, e só refutando, que a galera acha que quando você tá falando que é ruim, a galera vai achar que foi por conta da experiência. Não foi questão de penetração, não foi questão do sexo em si. Foi questão no ficar, no beijar, tudo. Não, amigo, se relacionar. Mas nessa questão, foi questão de aquele lance de não encaixar, sim, de tipo, sim, você tá ali e ficar assim, cadê o prazer, gente? Sim, tô procurando, não estou achando. Eu sei como é que é isso. E quando eu comecei a sentir atração por mulher, tudo flui, tudo só vai, sabe? Eu não tenho preocupação, eu só falo, uau, entendeu? É tipo, caraca, é tudo muito natural. É bom, é tudo natural. Sim. Então, assim, eu não tenho que fazer esforço de ficar... Cara, eu já me humilhei de chorar pra um homem, tipo, por favor, namora comigo, fica comigo. E com mulher, isso nunca aconteceu, sabe? As questões... Há sofrimento? Óbvio que há, porque as questões são outras. Mas, tipo assim, é uma coisa que flui muito melhor. E eu não tenho preocupação com nada. É só, tipo, só prazer, como eu costumo dizer. Minha vida é só prazer. Nem mais preocupação de engravidar eu tô tendo. Ai, que delícia! Aí continua, amiga. Aí foi isso, assim, esse meu processo foi mais ou menos assim. Quando você se descobriu o que você era. Isso, aí no início foi bem difícil. E aí, no final, eu já tava, tipo, cara, eu ia para as coisas da igreja e eu só chorava. Eu lembro de um retiro que eu ia, que eu botava a mão na cabeça e falava assim, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu tô me relacionando com uma mulher e eu tô aqui ao mesmo tempo vivendo isso, tipo... falando, tipo... contrário a isso, contrário a isso, Sim. que era pior, isso eu acho. Sim, era pior, mas era numa questão... Eu não culpo a igreja em relação a isso. Eu não culpo a igreja, eu só acho que, assim, muitas coisas precisam ser repensadas, porque quando eu falo de igreja, eu não penso em instituição, eu penso em pessoas. Então, que corpo é esse? Hoje em dia é a questão das pessoas. Sim, hoje em dia, né? Sim. É isso que eu tava querendo dizer. E a questão que você falou da religiosidade, vem das pessoas. Então, assim, que corpo é esse? Que galera é essa que, tipo... Cara, Jesus pegou e falou pra prostituta, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então todo mundo saiu. Então calma aí, gente, vamos refletir. Então, assim, são várias questões que eu comecei a me colocar em perguntas mesmo, em questões mesmo. Em, tipo, cara, será? O que é que tá acontecendo? E aí eu lembro que foi o ponto-chave pra falar, chega. E eu fui fazer uma viagem pra Curitiba. Eu fiquei uma semana, foi uma semana maravilhosa. E ao mesmo tempo que eu estava com a pessoa que eu me relaciono, eu estava vivendo as coisas da igreja. E tava tudo muito lindo, perfeito. Falei, cara, é isso, porque eu acredito que a pessoa também não tem que se afastar. Eu acredito que a pessoa tem que estar quando ela está bem para estar dentro das coisas da igreja.
Então, assim, eu falei, cara, é isso, tipo, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Voltei pro Rio de Janeiro. Voltou toda a minha realidade. Voltou uma Júlia que estava vivendo uma época muito fodida, enfim, com várias questões, inclusive psicológicas, que eu fui pra psicóloga e a gente conversava muito na terapia sobre isso, sobre será que uma coisa anula a outra? Ela me questionava muito isso. Júlia, será que uma coisa anula a outra? Será que você se relacionar com essa pessoa anula o fato de Jesus te amar? Será? Não, pra mim não anula nem um pouco. E aí, quando eu voltei pro Rio, eu falei assim, cara, não é possível. Não dá mais. E aí foi quando eu me desconectei de uma comunidade que eu participava, porque tudo ficou muito mais intenso. Porque eu não só participava de missa, não era só misseira. O William sabe, eu estava dentro de uma comunidade fazendo parte. Então eu acho que isso é muita responsabilidade, muito pesado. Então eu me desconectei da comunidade e falei, cara, eu vou viver, eu vou ser eu. Eu não vou mais me esconder. Doa quem doer. Uhum. E é isso. E foi quando eu me posicionei e eu falei, não, eu sou lésbica e ponto final. E parece que, tipo, quando eu fiz isso com a minha vida, tudo fez assim, ó, arco-íris. Tudo ficou lindo, tudo ficou colorido, tudo ficou calmo e tranquilo dentro do meu coração, de verdade. Porque a gente dentro do armário, né, Ju, entre aspas, a gente fica muito sombrio, muito, tipo, Sim. a gente fica mal, tipo, com as pessoas, sabe? Porque, gente, é um sentimento muito ruim mesmo. Porque a gente fica tão fechado, tão a gente tentando saber o que tá acontecendo. E quando a gente sai, parece que, nossa, esse era o mundo que eu tava vivendo mesmo, sabe? Exatamente. É uma coisa muito estranha. E a gente, assim, a gente nunca espera, tipo, a reação das pessoas, que a gente sempre acha que vai ser oposta, porque a gente fica com muito medo, a gente fica até com vergonha da gente às vezes, sabe? Antes, né? Porque hoje em dia, orgulho. E, assim, eu lembro que quando eu contei pra meus amigos, porque pros amigos, eu acho que como tá ali com a gente sempre, é muito de boa. E a gente... eu lembro que quando eu contei pros meus amigos, foi muito... tipo, já sabia. E eu lembro que as pessoas sempre perguntavam, gente, uma coisa que fala pra vocês, não fica perguntando pra criança, porque a criança não entende o que tá acontecendo, você pergunta assim, mas você gosta de menino? Ou tipo assim, você é gay? A criança não entende o que é isso, sabe, assim? Verdade. Então é muito chato. Porque... Não entende porque não é falado. Sim, e porque fica de uma forma que você parece estar zoando a criança. Quem tá de fora, e a gente até falou disso no episódio anterior, escutem aí, gente. Quem tá de fora fica, tipo, querendo assim, nossa, viadinho, nossa, lá, joga bola. Só porque a menina joga bola, agora a menina é sapatão. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Gente, é o que eu tô falando. Eu o quê? Eu era bailarina de ponta. Aí. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nada. Ai, socorro. Vamos parar de estereotipar. Calma que a gente vai entrar nisso. Mas assim, aí eu lembro que eu falei pros meus amigos e eles falaram, tipo, muito, já sabia. Aí eu ficava assim, poxa, gente, tá bom. Foi igual comigo. Quando eu falei, gente, eu tô me relacionando com... eu já sabia há muito tempo. O William toda hora fala, Júlia... E, cara, quando a gente passa pra conversar com as pessoas sobre isso, as pessoas ficam, tipo, só vocês que achavam que ninguém sabia do relacionamento de vocês. Eu ficava assim, gente... Mas a gente escondia direitinho. Não, Júlia, vocês não escondiam, não. O jeito que vocês se olhavam, o jeito que vocês se abraçavam, eu ficava tipo... Eu lembro que às vezes, amiga, vocês falavam alguma coisa... E eu ficava assim... Ali, ó. Sabe aquele... Você pegando ali, ó. Sabe aquele meme da... Você não gosta muito de meme, né? Da Nazaré, que ela fica sapatonas. Sim. Então, eu lembro que eu ficava muito esse meme, assim, de Amigo, você sapatonas. comentou isso com alguém? Não, ficava na minha. Minto. Com a irmã dela já comentei, assim, de tipo... Porque eu e a irmã da... Eu e a cunhada da Júlia, a gente somos muito amigos, né? Aí eu não cheguei a comentar, tipo, sobre, elas são, amiga. Será? Não, eu falava, tipo assim, elas ficam muito juntas, né? Pra ver se ela sabia de alguma coisa. Só que eu não sei se ela sabia ou se ela fingia que ela não sabia. Não, ela fingia que não sabia. Não sei de vocês. Vocês dois juntos. Que da irmã, ela nunca falou pra mim, ela tipo... Nunca falou às claras, né? Legal que a gente tá virando um assunto pra sua namorada, mas vamos continuar. Depois a gente fala sobre isso. Aí... Continuando de mim. Aí, tipo, agora é sério, amigo. Então, gente. Não, você tava falando da dos amigos, dos amigos. Aí quando eu fui falar com a minha mãe.
que aconteceu? Eu já, tipo, isso foi em 2017. Fez 2... Júlia, fez 2 anos que eu me assumi pra minha mãe. Ó. Ai, palmas. Obrigado. Thank you, graças. Aí, eu lembro que a gente tava vendo Amor e Sexo. O programa, sabe que programa é esse, né, Júlia? Sim. Aí, Minha mãe... Nossa, amigo, sério, nessa Ficar época... louca com esse programa, não. Não, nessa época que eu tava... Ainda tinha esse programa, que eu tava nesse rolô. Eu olhava aquilo e já falava assim... Um absurdo esse programa passar essas coisas assim. Tu falava, Júlia. Juro, amigo. Hoje em dia eu falo que necessário um programa desse. Ai, amiga, sabe que eu lembro, assim, dentro de negócio de programa? Eu lembro que, não sei se você lembra da novela Amor à Vida. Acho que foi novela, mas eu lembro. Acho que foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Novela Amor à Vida. Do Félix e do Nico. Tá. Aí eu lembro que aqui em casa... Eu não era nessa... Porque essa novela foi em 2014, por aí. Então eu ainda, tipo, tava naquilo de... Meu Deus, sou gay. O que eu vou fazer na minha vida? É Amor à Vida o nome dessa novela? É Amor à Vida. Aí eu lembro que ficaram, tipo... Eu lembro que quando eles começaram a namorar, tipo assim... eu te amo, a gente vai ficar junto. Eu lembro que começou a galera, tipo assim... não vão se beijar? Eu lembro, não sei se no seu convívio. Mas foi até entre pessoas da igreja, tipo... Acho que até... Não da igreja não. Tipo, meus vizinhos, sabe? Que eram de uma certa forma, assim, um pouco homofóbicos. Assim, mas eles não vão se beijar, não sei o que, querendo aquele beijo. Eu lembro que, acho que foi, não sei se foi o último episódio. Eu lembro dessa cena. Foi tipo, no finalzinho da novela, eles foram e se beijaram. E eu lembro que a minha mãe, a vizinha minha bateu palma e tudo. Caraca, eles se beijaram! Aí minha mãe fez tipo, beijaram. Tipo, mesmo tempo que ela tava assim, caraca, se beijaram até que enfim, eles estavam tipo assim... Aí eu lembro que eu ri assim, aí eu vi que a reação da minha mãe não foi uma reação tão tipo assim, porra, tá de sacanagem ver na televisão, não sei o que, Aí tá. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, acho que é capaz de ela aceitar. Aí beleza. Aí eu lembro que, dando um pulo de tempo, gente, eu sempre fui, como eu já falei aqui, voltem os episódios. Eu falo, volta os episódios. Falando, porque eu nunca tive a vontade de contar, porque eu sempre achei assim, pô, meu irmão não contou, meus primos não contaram, por que eu tenho que virar pra minha mãe e falar que eu gosto de garoto? Sabe? Não falaram que era hétero, por que o gay sempre tem que falar que é gay? Isso é muito chato. Aí eu lembro que eu tava vendo esse programa, aí se beijou um casal gay. Aí eu dei um sorriso de lado. Minha mãe, tipo, eu não sei o que aconteceu, que ela falou assim, fica toda hora isso, né? Tipo, de beijo. Eu falei assim, mãe, deixa eles. Eu falei assim. Aí ela, meu filho, deixa eu fazer uma pergunta. Aí eu, agora. Eu lembro que ela tava deitada e eu tava de bruços, assim, virada pra televisão. Aí ela foi e falou assim, por que você não namora mais de uma menina? Aí eu falei assim, mãe, porque eu não quero. E eu já pensando assim, fudeu, mas eu tava pensando, essa é a hora. Eu lembro que eu já tentei várias vezes contar uma coisa contar uma coisa, ótimo, contar isso pra minha mãe. Aí eu falava assim, mãe, quero te contar uma coisa. Aí ela, vai, William, pode falar. Aí eu, mas não sei como você vai reagir. Ela, William, pode falar. Eu falei assim, mãe, mas não sei que você não vai reagir bem, não. Ela, pode contar, minha filha. Eu falei assim, mãe, não vou contar, não. Aí eu deixava. E nunca contava, eu nunca tinha coragem. Porque eu sempre fui muito amigo da minha mãe e eu sempre achava falta da gente conversar sobre isso. Aí eu lembro que, disso, da televisão, ela levantou perguntando, meu filho, eu não vejo você com nenhuma namorada. Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, não, mas só não quero namorar. Aí ela, tem certeza? Eu falei assim, tenho, ela. Mas eu não vejo você com nenhuma menina. Eu falei assim, mãe. Aí eu falei assim, mãe, não tô. Aí ela, que você não gosta de menina, o quê? Se aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, mãe, não gosto. Falei, Júlia. Aí a espinha, né, já esfriou. Ela levantou. Ela tava deitada, ela levantou. Eu falei, puta que pariu. Minta, ela sentou. Com o olho, eu já virei. Aí na hora que ela sentou, eu falei assim, vai apanhar. Aí ela sentou, aí ela, não, meu filho, como assim? Eu falei assim, mãe, você perguntou, eu tô falando, não gosto. Aí ela sentou, ela me olhou com o olho cheio d'água. Eu falei assim, ela vai chorar também, meu Deus. Aí ela falou assim, não, meu filho, mas como assim, isso não é certo, que não sei o que. Eu falei assim, mãe, no mesmo jeito que você gosta do meu pai, você gosta de homem, eu também gosto de homem. Ela, William, isso não é possível, William, que não sei o que, não sei o que. Isso é errado, meu filho, isso é da igreja. Eu falei assim, mãe, não gosto. E eu falava rindo, porque eu não esperava aquela reação dela. Assim, mãe, não gosto. De nervoso, né, amigo? Aí eu lembro que o programa não tinha nem acabado. Aí ela, William, amanhã a gente conversa, não quero mais conversar não sei o que. Ela levantou e saiu. Aí eu fiquei rindo. Aí eu contei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, contei. Aí ela, eu lembro que a minha amiga é lésbica. Aí eu contei, aí ela,
ai, William, e aí, como é que foi? Eu falei assim, ai, amiga, mas a gente conversa. Meu Porque eu tava muito nervosa, eu tava muito nervoso. Aí eu lembro que eu não consegui dormir direito essa noite, aí eu fui pra escola. Quem me levava no ponto era meu pai, então minha mãe não tinha contado pro meu pai. Eu fui tipo assim, meu Deus. Aí eu conversei com a minha amiga, aí ela falou assim, calma, não fica tão nervoso na hora, começa sempre muito difícil, mas depois vai melhorando, que vai se acostumando com a ideia. Aí ela, no dia seguinte, eu lembro que ela veio perguntar, falou assim, meu filho, como que foi isso, William? Aí eu falei assim, o que você quer saber, mãe? Ela, como que foi isso? Eu falei, você quer saber quando foi a minha primeira vez? Aí ela falou assim, meu filho, quando que foi isso? Eu falei, ai, mãe, ano passado, que eu lembro que eu perdi minha virgindade com 16 anos. Aí eu falei, ai, mãe, foi ano passado. Ela, meu filho, você tá usando camisinha? Pelo amor de Deus. Eu falei assim, tô, mãe. Aí eu lembro que a gente ficou uma semana assim, Júlia. Eu lembro que nesse dia, eu lembro que a gente contou na quinta, que eu contei na quinta, quando a gente conversou na quinta. Aí na sexta eu não conseguia ficar em casa. Eu falei, amiga, eu tenho que sair. Aí eu fui pro Parque Madureira com a minha amiga. A gente ficou lá conversando. Eu lembro que eu não queria ir embora pra casa. Aí eu fui pra casa. E foi horrível, eu lembro, nossa, foi muito ruim mesmo a primeira semana, assim. E um clima meio estranho, né? a gente não conversava, a gente foi conversar mais esse ano. Quando eu comecei a namorar, meu ex-namorado, a gente voltou a conversar mais sobre mim, sobre minha sexualidade. Aí a minha mãe falava mais abertamente com as pessoas. E pra minha família, no geral, eu fui me assumir mais quando eu comecei a namorar. Porque pro meu pai. Antes disso, teve meu pai também. Eu lembro que meu pai estava no hospital. Aí quando eu contei pra minha mãe, tipo, umas semanas depois, meu pai foi pro hospital. Ficou internado, porque ele teve AVC. Ele teve AVC por problemas no coração dele. E aí eu lembro quando minha mãe quando eu contei pra minha mãe, aí tipo um mês depois mais ou menos, ela contou pro meu irmão, meu pai tava internado. Aí meu irmão falou, cara, conta pro meu pai, você tem que falar pro meu pai. Ela, não, o William não quer contar porque eu nunca quis contar, isso que eu tô te falando. Tanto que minha mãe não deixou contar pro meu irmão. Ninguém deixou contar pro meu pai, porque meu irmão e minha mãe foram contar pro meu pai. Eu não vejo problema nisso, mas eu queria que ele me perguntar, sabe? Igual ela fez, querendo Isso. Aí eu lembro que a gente tinha umas conversas bem rasas, eu e meu pai, sobre a minha sexualidade. Quando a gente foi conversar, a gente conversou, tipo, com o meu ex-namorado. Aí ele perguntou, sim, eu lembro que a gente tava no lugar. Porque como já contaram, eu falei assim, já sabe, pra que eu vou falar? Aí eu lembro que eu levei ele na minha tia, meu namorado, primeira vez que eu levei ele na festa de família, assim. Aí, na hora de ir embora, eu pedi pro meu pai pra me deixar eu e ele, tava uma prima minha que morava perto dele, no ponto. Aí ele deixou, aí ele perguntou assim, quem é esse garoto, William? Eu falei assim, pai, você quer saber mesmo quem é? Eu falei assim, William, quem é? Eu falei assim, é meu namorado, ele parou o carro, Júlia. Aí eu falei, pai, por que você parou o carro? Nervosa, fico nervosa. Eu falei, pai, por que você parou o carro? Só mal meu do carro. Eu, pai, por que você parou o carro, pelo amor de Deus? Aí ele falou assim, tá falando sério? Eu falei assim, tô, pai. Aí ele, para com essas ideias, William, outras conversas. Eu falei assim, não é, pai, é meu namorado. Aí eu lembro que a gente foi embora, depois a gente conversou, aí tipo, eu namorei esse menino por 4 meses, aí ele tipo, já vinha aqui em casa. Meu pai não chegou a conversar com ele, mas era bom dia, boa tarde. Eu lembro que esse meu namorado ficava até com medo de sair daqui, tipo, ele tá ali, eu falava assim, passa, dá boa tarde. Aí, porque meu pai é que ele late, mas não morde, sabe? E a gente foi conversar há pouco tempo também. Aí eu lembro que nessa conversa que a gente teve, eu falei assim, pai, se fosse pra escolher, eu não queria ficar com homem, sabe? Eu não queria. Aí ele falou assim, não, meu filho, eu sei, mas eu não gosto, não quero isso pra minha vida. Meu pai é bem machista, então ter um filho gay é tipo assim... Bem difícil. Bem difícil. E, tipo, aí hoje a gente tá bem, mas eu e meu pai a gente não conversa sobre, sabe? Não conta nada. É um assunto que não é falado Isso. entre vocês. Vocês falam sobre outras coisas, mas isso não toca no assunto. Eu e minha mãe, a gente conversa, ela pergunta, e como é que tá o menino? Eu falo assim, mãe, a gente terminou. e porque ela sempre quer conversar, só que, tipo assim... Interessada mesmo. Eu sempre fui muito aberto com a minha mãe, só que eu acho que a minha mãe, ela não tá tão apta, de uma certa forma, a entender o que tá acontecendo. Então eu dou um tempo, sabe? Isso. Quando ela pergunta, eu falo. Mas às vezes eu falo algumas coisas, aí ela fala assim, meu filho, isso não é coisa pra você que ficar falando comigo. Eu assim, mãe, então tá bom. Aí não sabe. Por isso que, assim, tipo assim... Mas querendo ou não, ela se mostra mais aberta pra conversar sobre mil vezes mesmo. Isso é bom. Já até, tipo, umas vezes, uns comentários machistas do meu pai aqui em casa, tipo, ela falou que ele tava vendo futebol na casa dos meus primos, aí ele chegou em casa e a gente tava vendo um filme. Aí nisso que a gente tava vendo um filme, aí ele começou a falar
E aí nesse filme não tinha nada de relacionamento gay, olha só. Aí ele virou e falou assim, cinema é o quê? É coisa de gay? Aí eu falei assim, não, pai, nada a ver. Aí ele, ah, tá, porque eu não gosto dessas coisas, não. Aí minha mãe falou assim, tá, e se fosse, qual é o problema? Aí sabe que é você não esperar? Aí eu virei assim, Nossa. Dei aquele sorrisinho de lado assim, eu falei assim, vou deixar com eles, vou ficar quieto na minha. E assim, é a questão de que meu pai não tá ainda preparado, sabe? Tipo... Pra sua mãe é difícil, mas ela consegue falar mais do que ele. E na minha família eu fui me assumir quando eu tava namorando esse menino e, tipo, uma prima minha que me cuidou, eu lembro que ela chorou. Aí eu fiquei assim, cara, não chora. Porque eu sou muito assim, quando a pessoa fica chorando, eu fico assim, não chora. Eu abraço a pessoa porque eu não sei como reagir. Tanto que quando alguém passa a mão do meu lado, eu falo, fudeu, o que eu vou fazer? Aí, acho que foi isso da família, assim, sabe? Sempre tinha aquelas perguntinhas, tipo assim, você é? Aí eu falava assim, não, que? Você tá louca? E na questão, acho que você vai entrar nesse ponto, que a gente é mais difícil porque a gente não entende sobre. Então, por isso que é importante ter aulas sobre isso, sabe? Com certeza. Não é ensinando na criancinha, porque a criancinha não entende muito isso. Mas é tipo... Mas eu acho, amigo, é o que eu sempre falo, não é que... Eu acho que tem que ser falado. Sim, tem que ser falado, porque mesmo que a criancinha não entenda sobre isso, ela vai estar habituada, ela vai ouvir falar sobre aquele termo e ela vai crescer ouvindo. Então, quando ela chegar lá na frente, ela fala assim, putz, tá bom. Ela não vai encarar como, nossa, que coisa absurda e de outro mundo, entendeu? Mas é por isso que tem que normalizar. Tem que ser normal, porque é normal. É normal. Sabe? É tipo assim, falar... Você muito aprender... triste falar que tem que normalizar uma coisa que é normal. Sim. É questão de você prender seu filho a vida toda. Aí quando seu filho for sair, ele vai ver aquilo e vai ficar tipo assim... O que é isso? Sabe? É a questão do ninguém nasce machista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista. É a questão de que você aprende em casa, do que você tá aprendendo na sua bolha social. Isso aí, sabe? Bolha social. Isso que é foda. Porque pra gente é mais difícil porque a gente não tem nenhum... Desculpa, gente, eu arrotei aqui. A gente não tem nenhum... Gente, adoro quando ele comenta que é rota. Mas é porque vai ficar um silêncio. Tu podia voltar, né, amigo? Mas tá tudo bem. Já tô falando. Porque a gente não vê quando a gente é criança, então a gente fica assim, caraca, o que eu sou? Exatamente. Isso que é foda. É um questionamento muito grande. E eu acho que assim, mesmo que você seja um pouquinho mais novo que eu, a gente tá numa geração que a gente pegou, acho que o meio termo. A gente pegou a galera que, assim, entre eu e você pegou uma galera que tá se habituando a esses termos, essas coisas. Porque, por exemplo, a geração da minha irmã, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tipo, foda-se tudo. A sua geração... Eu fico mais puto, cara. A sua geração é aquela geração, assim, do meio. De, tipo... E a minha também, tá meio assim. E a da minha namorada tá, tipo assim... Cara, você é errado pra caralho! É isso. Entendeu? Tipo assim, você pegar uma galera de 30 anos... Você vê que, tipo, ainda é uma cabeça, tipo assim... E a gente não pode falar de casos específicos, porque, claro, que eu conheço, tem gente de 28, 26, de 27, enfim, dessa faixa etária perto dos 30, que é a cabeça super, super tranquila, aberta, de entender, sabe? Cara, tem uma galera de 60 que é, tipo assim, tamo aí contigo. Isso aí. Sabe? Eu tenho que contar da minha avó, não contei da minha avó. Quando eu contei pra minha avó... Nossa, eu lembro que eu até chorei. Eu lembro que eu tinha bebido, né? Aí quando eu bebo, eu não consigo segurar as coisas. Sai assim, eu fico assim, saiu. Saiu meu choro. Ai, lágrima volta. Aí ela entrou no... Eu sempre... Nossa, minha avó me criou, então a gente sempre teve muito convívio. Sempre conversava sobre tudo. Aí eu lembro que ela entrou no banheiro, aí eu pensei assim... A gente tava conversando alguma coisa, aí ela entrou no banheiro e a gente ficou conversando lá de fora. Aí eu falei assim, cara, é agora. Sabe, quando tu pensa, tipo assim, não tem melhor momento, é agora. Aí eu lembro que ela tava no banheiro, eu tava fora, eu falei, vó, tem que falar uma coisa pra senhora. Aí ela, o que, meu filho? Aí ela já pensou, alguém morreu? O que aconteceu? Ela já começou a chorar. Eu falei assim, não, vó, ninguém morreu não, calma, fica calma, ninguém morreu não. Aí ela, o que foi, meu filho? Aí eu falei assim, vó, olha só, eu tenho que contar uma coisa pra senhora, mas não pra senhora chorar, não é pra senhora ficar chateada, não. Aí ela falou assim, o que foi, meu filho? Fala logo. Eu falei assim, vó, Aí eu dei aquela respirada funda. Ó, sou gay. Aí ela... Ai, meu filho. Aí começou a chorar. Aí ela... Calma. Não, meu filho. Ela... Mas é melhor ser isso do que ser bandido, né? Aí eu falei assim, vó, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na cabeça dela é tipo assim... É melhor, sabe? Aí ela, mas tinha uma coisa a ver com eu ter te criado. Eu falei assim, vó, não tem nada a ver, eu nasci assim. E eu sou assim, sabe? Não é uma coisa que eu escolhi, eu nasci. Aí ela... Eu lembro que ela chorou, aí hoje a gente também conversa muito. Cara, quando esse meu ex-namorado... Ela é muito fofa, eu cheguei aqui e ela falou assim, ai, você é muito linda. Eu fiquei tipo, ai, obrigada. Aí eu lembro quando esse meu namorado, tipo, vinha na minha casa, eu vinha em festa, eu lembro que ela falou assim, pegou cerveja pra esse menino? Pegou... Toda dedicada. O negócio pra ele comer, dá as coisas pra ele comer, que não sei o quê. Toda atenciosa. E aí, se alguém falar alguma coisa comigo, ela fala assim, Essa não fala assim com ele não. Essa é minha madrinha. Não fala assim com ele não. Essa é minha madrinha. Ah, eu amo minha avó. E você, amiga, como que foi você contar? Ui, foi difícil, porque eu não contei, na verdade minha mãe ficou me perguntando, eu não contei não, eu contei, óbvio, mas a minha mãe ficou me perguntando muito, porque ela tava suspeitando, assim, enquanto como era uma coisa muito confusa pra mim ainda, eu não quis contar enquanto eu não estivesse no relacionamento. Uhum. Então, assim, eu não quis contar enquanto eu não estivesse no relacionamento, porque era uma coisa que estava confusa. Se fosse uma coisa que, tipo assim, não, eu sou e ok, eu tava muito confusa ainda. E aí, quando eu comecei a namorar, ela me perguntou, ela tinha me perguntado, tipo, numa semana ela tinha me perguntado 3 vezes. Das 3 vezes eu falei não. Das 2 vezes eu falei não. Da terceira eu falei, cara, agora é a hora. Tranquei a porta do quarto. Aí ela perguntou, Júlia, você está tendo alguma coisa com a fulana? Não vou falar nomes. Aí eu falei, sim. William. Ela começou a chorar, mas a minha mãe chorava muito. Eu lembro que ela tava dobrando a roupa. Ela chorava, eu não te criei. Eu não criei você pra ser assim. E ela chorava muito, chorava muito. E assim, a minha mãe, pra minha mãe foi muito pesado. Principalmente porque assim, a minha mãe tem uma doença crônica. E isso afetou muito na doença dela. Sim, isso afetou muito na doença dela. Então assim, quando eu contei... Eu conversei muito com ela sobre isso. Eu já contei, já mais confiante de que realmente aquilo estava acontecendo. E aí ela começou a me fazer várias perguntas do tipo... Você gostou? Me diz como é que foi. Eu falei, mãe, você tá querendo demais que eu te conte, assim, no caso da minha intimidade, né? Cara, eu acho isso demais. Porque, assim, com homem eu não contava. Então por que com mulher eu vou ter que contar, sabe? Tipo, nada a ver. Aí eu falei, mãe, desculpa, mas isso eu não vou te contar, mas ok, eu tô ficando e é isso mesmo. E ela jogou várias coisas na minha cara em relação à igreja. Nossa, você era tão fervorosa, você estava tão na igreja, enfim, foi bem difícil. Mas a gente conversou bastante, eu fui falando no meu dia a dia, principalmente, assim, eu não sentava com a minha mãe sempre e ficava massacrando sobre o assunto, mas, tipo, eu fui desconstruindo algumas coisas no dia a dia, sabe? Eu lembro que a gente estava vendo uma vez um vídeo do Melim, e aí um dos cantores estava com uma blusa, eu não lembro se ele estava com uma blusa rosa, eu acho que não era rosa não, mas ela falou que a blusa era de mulher. E eu falei, mãe, ele não está com uma blusa de mulher, não. Ele está com uma blusa uma blusa. Uhum. E ele comprou, ele tá usando porque ele se sente confortável com essa blusa. Isso não quer, e ele é hétero, inclusive. Aí eu falei, mãe, isso não tem nada a ver, ele só tá afim de usar a porra da blusa. Ah, porque agora sim, tudo pra você tá assim. Rosa não é coisa de mulher, azul não é coisa de homem. Aí já bota a igreja no meio. Porque na igreja? Tá bom, mãe. Eu falei, mãe, você vai querer discutir comigo sobre igreja? Vamos aqui, melhor, mãe, discutir então, entendeu? O melhor nessa questão de... agora tudo com você é assim. É quando eu falo assim, mãe, fulano é gay. Aí ela, para com isso. Ele falou assim, mãe, tá falando sério, fulano é gay. Aí ela, William, por que ele é gay? Eu falei assim, mãe, a gente reconhece, ele é gay. Aí ela falou assim, não, ele é casado. Eu falei, mãe, ele é gay. Ela, meu filho, tudo pra você agora é isso. Tudo pra você é gay, só porque você entrou nesse mundo. Não, mãe. Eu falei, não, mãe, não é por causa disso, é porque só pra ver. Exatamente assim, exatamente assim. E aí, tipo assim, pra minha mãe foi muito difícil mesmo. Principalmente porque eu quase não tenho ido à igreja. Uhum. Esses dias a gente até falou sobre isso. Falei, mãe, tô indo à missa, hein? Tô indo, hein? Aí ela falou, eu falei, olha, quem diz que eu gosto de gastar minha mãe também? Olha, quem diz, hein? Você não vai e eu vou, hein? Olha lá, olha o que tá acontecendo, hein? Elas ficam loucas. Aí ela foi e falou assim, aí eu falei assim, e ó quem tá me chamando, quem me convidou. Aí falei que era minha namorada, né? Aí ela, pelo menos você tá escutando ela então. Eu falei, gente, acho que tá com ciúme agora de quem me chama pra igreja, não tô entendendo.
Enfim, pra minha mãe foi muito difícil. O meu pai, gente, meu pai é sensacional, sério. Ele tem um negócio assim diferente. E aí meu pai, quando veio conversar comigo, tudo que meu pai falou, porque assim, a minha mãe é muito da igreja e o meu pai, ele não é tão assim. Ele vai, assim, de vez em quando, em datas comemorativas. E aí... Pra mim eram os dois, amigo. Não. E aí ele foi, conversou comigo e algumas questões que ele levantou em relação à igreja foi por causa da minha mãe. Tipo, nossa, você não tava tão na igreja, sua mãe, sabe, vocês iam todo mundo junto, coisas assim. E aí teve um dia que foi, assim, bem, bem importante pra mim escutar isso dele. Inclusive, eu chorei muito depois que eu escutei isso do meu pai. Ele sentou comigo, foi no meu aniversário, ele sentou comigo e falou: sua mãe não, porque no meu aniversário, vou só dar uma andando aqui para o pessoal entender a história. Eu não fiz o meu aniversário na minha casa como de costume a minha vida toda, eu fiz na casa da minha prima. E aí ele sentou comigo e falou: sua mãe não está feliz com isso que você está fazendo, ela está se sentindo chateada e mal. Mas eu queria dizer pra você que... Deixa eu lembrar as palavras exatas, porque realmente foi muito bonita. Ele falou: mas eu queria te dizer que eu estou do seu lado, eu te amo independente do jeito que você é, como você vai se expressar, do que você vai seguir, eu amo você, eu te apoio, mas eu também tenho que estar com a sua mãe, porque eles são casados. Sim, é. E assim, querendo ou não, eu tenho pessoas pra conversar sempre. A minha mãe não ia conversar sobre a minha sexualidade com ninguém, porque era uma coisa que é difícil pra ela, é uma coisa que é difícil pra ela. Não sei como é que isso tá hoje em dia, se ela conversa isso com alguém, mas eu acredito que não. E aí ele falou isso pra mim, eu lembro que eu chorava assim, eu tava de um lado da mesa, ele de outro, eu chorava e falava assim, cara, eu só pensava assim, cara, meu pai tá comigo, sabe? Então isso pra mim é tipo muito perfeito. E foi quando eu comecei a ter liberdade de falar da minha namorada até com ele, sabe? De tipo, sei lá, de só falar o nome dela, eu me sentia mais confortável. Hoje em dia tá tudo mais tranquilo. A minha mãe, ela não aceita, mas ela me respeita. Então, quando eu falo da minha namorada, ela fica com cara de bunda, mas ela pelo menos tá ali ouvindo. Antigamente, eu não ia nem conseguir falar. Então, assim, foi bem difícil. Eu ainda não consigo falar, tipo, namorado perto do meu pai. Da minha mãe eu falo, mas do meu pai não. É bem difícil. E aí eu falo tranquilo, porque eu acho que é também uma questão que eles precisam se acostumar. Então eu vou falar mesmo. Enfim, hoje eu tenho uma aliança de compromisso, então assim, tá muito bem. É isso. Eu acho que no dia quando eu comecei a usar e que ela percebeu, eu acho que na cabeça da minha mãe, eu acho que ela caiu um pouco na real de que, tipo, isso não era uma fase, que ela não tava sendo influenciada e que é isso mesmo. Se ela escuta o podcast, eu espero que ela esteja pensando isso, porque realmente é isso. Que não é uma fase, que não é influência e que eu sou assim. E, enfim. E de todas as pessoas, a minha avó foi a última pessoa que eu resolvi contar. Minha avó também, igual a você, minha avó me criou. Ela trabalhava lá em casa, então ela criou eu e minha irmã até uma determinada idade da gente. E aí, assim como a sua relação com a sua avó, a minha relação com a minha avó também é muito boa. E a gente sempre conversou sobre tudo. Eu conversei questões muito íntimas com a minha avó já, porque eu precisava da ajuda dela quando chegar o tema. Eu vou falar sobre isso, eu vou trazer esse tema pra cá. Eu conversei uma coisa muito íntima, porque eu precisava da memória dela pra ela me ajudar. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. E aí eu falei, cara, eu tenho que contar pra minha avó. As minhas tias, porque acontece? Eu contei pros meus pais. E aí, quando eu anunciei a minha festa, que não ia ser no quintal onde eu moro, todo mundo ficou tipo assim, ué, por que a Juliana não vai fazer a festa lá? E eu expliquei os motivos. E um dos motivos é porque minha namorada também não ia poder ir. Isso pra mim não ia fazer sentido nenhum. Uma pessoa que passa o ano todo comigo, me apoiando, me incentivando, no dia do meu aniversário, que é o dia mais importante da minha vida, do meu ano, ela não poder estar. E aí eu fui contando aos poucos pra algumas tias e primas que eram mais íntimas de mim, e elas foram, a reação inclusive foi muito boa. Isso eu tô falando da família do meu pai, tá? Porque a família da minha mãe
O pessoal sabe, mas eu não falo com ninguém direito. A gente nunca conversou sobre isso. Só uma prima minha que falou uma vez pra mim, você acha que a sua mania, Júlia, é achar que todo mundo tem que aceitar o que você tá vivendo. Falei, não, eu não quero que ninguém aceite nada, eu só quero que as pessoas me respeitem como eu sou. E quando eu falei isso, eu não tava falando só sobre a minha orientação sexual, mas quando eu entrei pra comunidade, que eu fazia parte da igreja, todo mundo me criticou também. Então, assim, vão me criticar. E eu não fiz esforços pra contar nada pra ninguém. Só deixei as pessoas verem mesmo. E aí a família do meu pai, eu fiz esse esforço, tive esse cuidado. Eu falei, cara, eu quero contar porque são as pessoas que eu sei que vão receber isso bem. E foi exatamente assim, perfeito. E aí a minha avó foi a última. E foi bem difícil. Eu tava na casa dela, tava desabafando a minha vida. Foi antes do meu aniversário, tava desabafando a minha vida, falando várias coisas que estavam acontecendo. Eu falei, cara, e minha irmã tava comigo. Eu olhei pra minha irmã e falei assim, vai ser hoje. Aí ela ficou assim, olhando pra minha cara com o olho desse tamanho, arregalado, pensando, meu Deus do céu, não acredito. E eu queria fazer isso, eu não queria fazer só eu e minha avó. E tipo assim, o apoio da minha irmã ali naquela época, que inclusive recebeu muito bem, que quando eu fui mostrar pra ela, falei assim, porque aconteceu uma situação, eu falei, aqui Maria, olha o que estão falando. Ai Maria, Júlia, mas eu já sei que você tá nesse relacionamento há muito tempo. Eu falei, tô mesmo! Ainda bem que você sabe! Então, tipo, como eu falei, só você não sabia, né? Isso. A reação da minha irmã foi muito boa. E aí eu falei, cara, eu preciso que alguém esteja comigo. E foi a minha irmã, graças a Deus, não teria sido a pessoa melhor. E aí quando eu contei pra minha avó, eu falei assim, vó, isso tudo tá acontecendo tão bem porque eu estou namorando. Aí minha avó, porque minha avó sempre me perguntava assim, e aí, Júlia, não tá... namoradinhas. Não vai trazer nenhum namorado pra gente conhecer, não? Sempre me perguntava, falava, vó, não quero namorar e tal, não quero, tô de boa. E aí, Júlia, tá ficando com alguém? Porque minha avó sempre foi assim, pra frente. Quando ela falava essas coisas, eu falei, cara, ela vai receber isso de boa. E antes eu já tinha perguntado pra ela, eu falei, vó, e aquela sua amiga? O que você acha? Você acha que ela morava com aquela outra mulher porque elas eram um casal? O que você acha? Aí ela, não, elas não eram um casal, não. Eu, pra mim, acho que ela não era um casal. Eu acho. E aí... eu falei, ela vai receber de boa. Aí contei pra ela. Falei, vó, isso tudo também está acontecendo porque eu estou namorando. Ela já ficou tipo, uau! Finalmente! Quero conhecer o boy! Aí eu falei, tô namorando também uma menina. Aí ela, que isso, Júlia? Isso é errado, você sabe que isso é errado. Eu fiquei, não, isso não é errado não. Inclusive, aí já comecei a militar. Porque eu sou assim, né? Eu já botei a militância junto, né? Aí eu falei, vó, isso não é errado não. Simplesmente eu tô namorando, é o que eu gosto, é normal, tem que ser normal. Entendeu? Já fui falando assim, já me apropriando já da situação. Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, não falou mais nada. E ali começou o negócio, né? E aí depois houve boatos na família de que minha avó estava passando mal. Minha avó entrou, teve uma época, logo depois que eu contei, ela ficou meio chateada. Eu acredito que não tenha sido só isso. Eu acredito não foi só isso. E ela ficou meio chateada. E aí teve uma fase que ela parou de comer, ficou nessa vibe aí. Caramba. Começou a ficar doente mesmo. Como a imunidade dela baixou, que ela não tava comendo, ela começou a ficar muito gripada, coisas assim, começou a ter coisa na perna. Foi logo depois que eu contei. Aí eu fiquei tipo assim, na época não, eu tô assim até hoje. Tipo, não foi por causa disso, e se foi, eu vou ficar muito chateada com ela. Se ela permitiu ela ficar doente por causa disso, vamos conversar. E a gente não conversa sobre esse assunto. Vocês se falam? A gente se fala perfeitamente, inclusive ela é maravilhosa, continua amando pra sempre, ela também me ama e ela sempre demonstra isso, me abraça e fala, ai minha neta, eu te amo, não sei o quê. Só que a gente não entra nesse assunto. O que eu faço com os meus pais, de falar o nome da minha namorada ou falar a minha namorada, eu faço com a minha avó também, pra ela se habituar. Só que assim, ela dá uns bloqueios, a cara dela dá pra ver que ela não gosta. Eu vou, claro que respeitando o espaço dela, eu vou verbalizando algumas coisas. Tipo assim, teve um dia que eu fui pra igreja, eu fui com a minha namorada, e aí eu falei, ih, vó, minha avó tá usando bengala hoje em dia. Eu falei, ih, vó, você quer uma carona? Ela falou, seu pai tá aí? Eu falei, não, é com a minha namorada. Aí ela, não vou andando. Ela foi andando. Ela foi andando. Então, tipo assim... é foda, né? Mas eu entendo. Mas a gente também fica mal, que as pessoas só acham que elas, tipo, tão chateadas com a situação. A gente também fica muito mal. Eu acho que a gente fica pior
porque E, cara, a quando gente não espera muito daquela E quando a gente pessoa. tá no relacionamento é muito tenso, porque eu falei assim, eu falei pra minha namorada, tudo bem oferecer a carona pra minha avó? Ela falou, não, tudo ótimo. Eu falei, mas se eu voltar sem ela, não fica chateada. Entendeu? Porque, tipo assim, não é só eu ficar chateada, mas é porque a pessoa com quem eu me relaciono pode ficar, tipo, tá me negando. E é pesado isso também. Então eu já vou avisando todas as pessoas possíveis e impossíveis, entendeu? Pra tentar dar leveza à situação. Mas basicamente, depois de ter falado isso tudo, foi isso. Assim, a minha família no início ficou bem resistente. Não posso esquecer de falar da minha madrinha, que me acolheu pra caramba, que conversava muito comigo e, tipo, mesmo que ela sendo da igreja, ela, enfim, falou algumas coisas da igreja, óbvio que eu não tenho que fugir. Mas ela, em nenhum momento, ela virou as costas pra mim. Meus amigos receberam super de boa também. E foi isso. Até meus amigos que eram da igreja, assim, que são bem, sabe, da igreja mesmo. Não foram todas as pessoas que eu contei, não precisei contar. Mas quem eu considerava meu amigo real, que era da igreja, eu fiz questão de falar. Tiveram algumas pessoas que deram uma afastadinha, mas nada que... não me cumprimenta, me manda mensagem, mas não é igual era antes, entendeu? Mas falam comigo. Enfim, a gente... É muito chato isso, né? Porque você vê que, na verdade, são teus amigos assim, né? Sim, isso que é foda. E, amiga, o que sei lá, você falaria ou daria um conselho pra alguém que, tipo, tá agora se descobrindo? Então, a gente já trouxe algumas questões aqui, né? Isso. Em relação a algumas perguntas que foram feitas. E a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil, gente. Dá vontade até de chorar só de pensar, porque realmente é muito complicado. Só de relembrar tudo. É muito cansativo também. Pensar aquilo que você falou, né? O hétero não tem que falar que é hétero. Quando eu ficava com homem, em nenhum momento eu tinha que falar, tô ficando com homem. Eu falo, tô ficando, entendeu? Sim. Então a gente sabe que é muito cansativo. Só que eu nunca fui muito a favor do tipo, vou esperar a pessoa falar. Mas, sinceramente, gente, pra não desgastar, deixa. Sabe? Se alguém vier te perguntar, ok, você fala. Se não, só vive sua vida, sabe? Porque é normal. É normal. Sim, e assim, gente, também nessa questão, se você souber que alguém é, ou se você achar que alguém é, e você tiver muita intimidade, senta e conversa. Sabe? Fala assim, mostra pra essa pessoa que você tá ali pra ajudar ela. Sabe? Não pra julgar, não pra, tipo, descobrir e depois passar fofoca, sabe? Sabe o que aconteceu comigo na época de colégio? Eu tinha um amigo, ele era muito, 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 muito meu amigo. E aí todo mundo sempre me perguntava, Júlio, fulano é gay? Eu falava, cara, não sei, pergunta pra ele. Porque eu acho que eu não era minha obrigação, até porque ele não era assumido pra mim, de falar nem nada. Saí do colégio, fui pra outro, ele também seguiu a vida dele. E aí, depois de um tempo, ele se assumiu. Eu não tenho ele nas redes sociais, mas eu sei que ele se assumiu. E aí, a história que chegou no meu ouvido é que ele nunca falou nem pra ninguém, nem pra mim, porque eu ficava falando da sexualidade dele. Cara, aquilo pra mim me destruiu. Inclusive, eu sou doida pra que ele saiba, no caso, que eu sou lésbica. Porque eu nunca tive isso. Eu sempre tive o cuidado. E, gente, tem que ter o cuidado de, porque cara, não é uma coisa fácil. Não é. Não cabe a mim a falar sobre a sexualidade de ninguém, entendeu? Então, assim, cara, tá com dúvidas, tá com intimidade, vai, fala de um jeito, pergunta a pessoa. Sei lá, cara, é porque também é chato, né? Sim. De chegar e falar, porque você não... Sei lá, eu acho que a gente pode tentar normalizar, por exemplo. Você, por exemplo, você não é hétero, tá ficando com uma menina, você não chega e pergunta, e aí, cara, tá ficando com aquela menina lá? Não é normal? É só chegar e perguntar, claro que com um pouco mais de jeito, não dependendo da sua tonalidade, perguntar se tá ficando com aquele menino e mostrar que, tipo, tudo bem. E se a pessoa se sente confortável, vai falar sim. Eu acho que tem um amigo da faculdade meu que sabia que eu tava ficando com a menina e ele me perguntou, tu já ficou com mulher? Eu falei, sim. Dali, cara, ele teve a certeza que eu tava ficando, entendeu? Então, assim, cara, é só questão de, claro, ter cuidado pra falar. Mas o conselho que eu dou é para duas pessoas, pra pessoa que tá tentando se assumir, não ficar nesse desespero de mostrar pro mundo, seja só você. De contar também, porque às vezes contar, não precisa. Não precisa. É que eu já falei no outro e vou repetir. Não se sinta a necessidade de contar pra alguém.
Conta se você achar que é necessário ou se você quiser contar, sabe? Não porque todo mundo conta, não porque seu amigo que contou. E você tem que contar. Não. E cada um tem uma experiência. Sim. Não adianta, cada um vai ter uma vivência. A gente falou aqui sobre a nossa família, como a nossa família reagiu. Gente, tem gente que é expulsa de casa, Sim. tem gente que apanha, tem gente que, sabe, tem gente que a família também é muito de boa, tem gente que é muito difícil. Então, a nossa, de uma certa forma, foi muito de boa. Foi muito de boa. Eu sempre falo isso. Foi sofrido pra nossa família, óbvio que foi. Por uma questão cultural, social, isso. De que a sociedade, ainda mais uma família que é cristã, onde uma família, para ela ser família, ela tem que existir o homem, a mulher e seus filhos. Então, assim, homem com homem não existe, mulher com mulher não existe. Então, assim, culturalmente, até que a nossa família reagiu, assim, tranquila, né? Podemos dizer. Sim, sim. E também a gente refutar, não cair no estereótipo. Isso. Sabe? Porque a gente vai fazer um episódio sobre homofobia, tá, gente? Mais pra frente. Mas a questão do estereótipo acaba agravando mais a homofobia. Com certeza. Sabe? Porque assim, que você falar que a mulher é lésbica porque ela é mal comida. Sabe? Ou porque ela é machona, ou porque ela joga futebol. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, sabe? O gay porque gosta de brincar de boneca. Não. Sabe? O gay por não gostar de futebol. Gente, eu tô aqui pra desconstruir isso. Tô aqui pra desconstruir isso. Porque assim, se for parar pra pensar, eu sempre fui. Vou falar isso, mas não acredito. Sempre fui menininha. Sempre balé, de uma sociedade. Exatamente. Entendi. Não que eu acredite nisso, mas assim, não, pra sociedade, tipo, eu sempre fui menininha. Fazia balé, penteadinho, se bobear até hoje, até o jeito de eu me vestir. Então não existe isso, sabe? Não existe a mulher que se veste igual, tipo, com um vestidinho rosa. É porque ela é hétero. Chato isso, muito chato, parem. A gente até entra no nosso quadro de evento, porque eu tenho até alguns vídeos sobre isso, do que a gente tá falando de estereótipo. Que o canal, ele se chama Põe na Roda. A gente vai fazer aquele post, né, amiga? No Instagram. Gente, tem 4 vídeos nesse canal, que não é por ser gay que eu, não é por ser trans que eu, não é por ser bissexual que eu, e não é por ser lésbica que eu. Falando sobre essa questão do estereótipo. Não é por você ser gay que você gosta de boneco, que você gosta de dançar. Que eu já escutei isso, uma vez falaram isso comigo. Nossa, você deve dançar beça, né? Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque você é gay, né? Aí eu fiquei assim, hã? Isso tá em algum momento sobre isso? É uma cláusula pra ser gay? Não entendi. Aí eu tenho mais um vídeo do canal Põe na Roda, na questão que a gente falou de religião. A gente vai também deixar lá no post do Instagram, que é 8 santos gays que a igreja não quer que você descubra. Um pouquinho sensacionalista o título, mas também a gente vai deixar lá no post que a gente vai fazer. No post do Instagram esse vídeo também. Aí eu tenho 2 filmes. Um é mais voltado para as mamãezinhas que tem filhos gays ou que acha de uma certa forma que seu filho é gay. Ou que seu filho é gay, você sabe, você não aceita. O nome do filme é Orações para Bob. Gente, esse filme assim... Vou assistir, amigo. Eu não vou falar... Assiste com a minha mãe. Uma boa, amigo, uma boa. Minha avó também. Eu não vou falar o que acontece no filme, mas, gente, muito bom, muito bom. Tem na Netflix? Não tem. Não tem na Netflix, não tem no Telecine. E outra que eu vou indicar é a série Special. Ela conta a história de um jovem cis gay, que ele tem paralisia cerebral. E a história é baseada também no livro que ele mesmo escreveu, e é desse mesmo ator, a série e o livro. E, gente, é muito boa. É pra, tipo, refutar também a questão do estereótipo, que não é só gay branco e lésbica branca, sabe, que existe. Existe também gay com paralisia cerebral, gay que anda de cadeira de rodas, sabe? É um mundo gay, não é só um ou outro que é gay, sabe? E é isso aí que são as minhas indicações.
Então, eu tenho de série Crônicas de São Francisco. Cara, é muito boa. Ela é rapidinha de assistir. Ah, é série? É. Pra mim era um filme. Não, é uma série. Ela é rapidinha de assistir. Ela é rapidinho de assistir. Conta sobre... Conta sobre uma comunidade LGBT, sabe? É muito legal, amigo. É que São Francisco tem comunidade, né? É muito legal mesmo. Eu gostei muito de assistir essa série. Então, o que eu tenho pra indicar foi gravado no... Um foi gravado no canal da SB e outro foi gravado no Muro Pequeno. São 2 vídeos. O nome do vídeo é Gay Católico e Cristofobia, Laicidade e Militância LGBT. Por que eu vi esses vídeos, né? Porque na época eu tava naquela confusão, enfim, e o menino, eu esqueci o nome dele, ele faz parte de um movimento LGBT dentro da Igreja Católica. Uhum. Então eu achei muito importante eu ver esse vídeo naquele momento que eu tava passando. Aqui o nome dele, Murilo. E, enfim, é isso. Esses são os 2 vídeos que eu tenho pra indicar. Eu tenho pra indicar 2 páginas. Aliança Plural. Eu vou ler o que tá escrito no sobre da página, porque é bem interessante também. Gosto de ler o sobre, né? Perceberam? Porque no outro eu li. Sim. Nesse eu li também. Vou ler também. Aliança Plural. A Aliança Plural viabiliza apoio gratuito para as pessoas LGBTQIA+, que precisam de suporte jurídico ou psicológico. Então, assim, eu acho muito, muito bacana a gente saber que essas coisas existem, né? Porque a gente sabe que é muito Às difícil. vezes a gente nem sabe, tipo... Que é muito difícil e eles trazem no feed deles muitas abordagens bacanas, que é pra gente também tá ligado. Agora pras mamães, que é uma rede, né, de apoio pras mães que têm os seus filhos que são LGBTQIAP+. Muitas letras, graças ao Senhor. Amém. Ave Maria, brincadeira. Para de olhar. Vai, meu pai, pastor, tu vai ficar brincando com isso. Nossa, eu lembro muito dessa. Depois a gente vai contar. História de carnaval. História de carnaval, calma, lá vem. Vamos viver mais um pra poder contar, né? Enfim. Dessa rede de mulheres, de mães que se apoiam e, enfim, é muito bacana também. Elas parecem que tem um grupo, não sei se é só no Facebook, mas eu acho que elas têm um grupo no WhatsApp também, e é dividido por cidade, por estado e por cidade. Uhum. Então, a mãe que quiser entrar aí, acho bem bacana, porque mesmo que você entre já, tipo, com seus preconceitos, Sim. já é uma possibilidade de você ali desabafar e fazer com que aquelas outras mães que também passaram por essas dificuldades, enfim, troque com você e você abre mais a sua cabeça. Sim. E então, amiga, vamos dar os avisos, né? Gente... Aviso da comunidade. KKKKK. É uma comunidade, nós somos uma comunidade, amigo. Na igreja fala isso, no final da missa. Que loucura. Ah, é verdade, agora que eu entendi. Agora eu achei que fosse muito aleatório. Eu falei assim, gente, o que você não tá falando? Então, gente, hoje a gente não vai ter o nosso quadro Que Roupa Eu Uso, porque a gente não recebeu perguntas essa semana. Então, vocês pediram pra gente continuar fazendo e fazerem mais perguntas, só que a gente não recebeu perguntas, então a gente não tem como continuar. A gente tá triste, inclusive. A gente tá bem triste mesmo. Eu chorei. Chorou. Quando eu abri a caixa de e-mail, não vi uma perguntinha. Eu vi, eu falei, Júlia, não chora, don't cry. Ai, nossa, eu lembrei de você falando um negócio em inglês no nosso grupo. Aí eu fiquei tipo, eu não conheço esse meme. Não conheço mesmo. Não, mas é um meme também. Mas é amada em inglês mesmo. É porque beloved, gente, a galera fica falando tipo, amada, não sei o quê. Aí também falam beloved, muchacha, essas coisas, entendeu? Aí beloved é em inglês. E continuando, gente. A gente não recebeu perguntas, então a gente não vai ter o nosso quadro hoje, Que Roupa Eu Uso. Mandem perguntas pra gente fazer o quadro, porque a gente não vai ficar inventando aqui perguntas, né? Então, gente, mandem pra gente no nosso e-mail, tem o neroupapodcast@gmail.com. Mandem perguntas, mandem feedbacks, mandem conselho, manda conselho que a gente falou de outra pessoa no outro podcast que a gente vai ler aqui. A gente faz tudo nesse negócio. Você falou tal coisa, fala. Isso, manda pra gente que a gente vai responder. Comenta também nos nossos posts, que é muito importante.
Que a gente vai ler hoje. Que a gente vai ler isso. Ah, é verdade. Eu falei que a gente vai ler hoje, aí ela esqueceu. Não, é porque você apontou pra lá. Eu fiquei tipo assim, ué, o que tá ali? É só um armário, eu fiquei pensando. Vai falando aí, amigo, enquanto eu abro aqui. Gente, sigam nossas redes sociais do podcast, nosso Instagram e nosso Facebook, Tenho Nem Roupa Podcast. Muito obrigado pelos 100 seguidores no Facebook, gente. Continue seguindo, continue compartilhando. E no nosso Twitter, Tenho Nem Roupa, tá bom? Segue lá. Estamos em todas as plataformas de podcast, no YouTube também. Pessoal do YouTube, não está se inscrevendo no canal. Ai, não gostei. Se inscreva no canal, tá bom? E a gente tá quase chegando a 200 ouvintes. Ai, socorro. É uma meta aí, ó. Sim. Se vocês ajudarem, a gente vai chegar nessa meta juntos. Com certeza. Então, gente, no post que a gente tava falando sobre escola, né, que a gente publicou, tem uma pessoa maravilhosa, linda, perfeita, sem defeitos nenhum, indicando, esqueci a palavra, né? Indicando, fazendo o famoso evento. Gostou do gancho, tá né? Tá bom pra você. No evento... Ih, caralho. Indicando para as pessoas, para as amigas dela, o nosso podcast. Ela colocou: amados, essa página vocês não vão se arrepender. Os podcasts são viciantes, de extrema representatividade e sem contar que este chiclete não sai da cabeça. Aí ela marcou as pessoas. Eu queria também, inclusive, mandar um beijo pra Natália e pra essas pessoas que ela marcou aqui. Espero que vocês estejam escutando a gente agora. Exatamente, porque ela disse, hein? Ó, o nome, Ingrid Salvador, vou falar o nome das pessoas. Chayenne Brito, Matheus, gostei do Matheus. Bia também gostei da Bia. E deixa eu ver, mais um. E a Alana Bittencourt. Beijo, espero que vocês estejam escutando. Natália, você pergunta, se elas não escutaram, você vai lá e fala: ela falou o nome de vocês no podcast. Isso, verdade. Vai lá, caralho, Natália. olha ela. Fazendo pressão psicológica, adoro. A gente também queria mandar um beijo pra Aline. A Aline, ela tá bem presente no nosso podcast. Isso. Foi muito importante o comentário que ela fez. Ela brincou falando: Deus é bom, que eu comecei a ouvir com o volume quase no mínimo e que eu tava surda agora. Porque quem escutou o nosso podcast sobre militância, a gente teve infelizmente um probleminha no áudio. Inclusive, eu fiquei muito chateada porque também. esse tema, porra, esse a gente tema tava muito empolgada pra fazer. Muito empolgado. Não, eu acho que assim, não interferiu naquilo que a gente falou. Claro que dificultou, mas foi bom que a gente também teve feedback sobre o áudio. Não foi só ela, um amigo meu também falou. Então, que bom esse tipo de comentário que a gente sempre fala aqui, né? Sobre esse tipo de feedback. Não é só falar nosso podcast é maravilhoso, mas esse tipo de coisa também. Queremos mandar um beijo pra Aline, que a Aline estava sempre presente. Beijo. Nas nossas redes. E a Aline, como eu falei, né? Ela tá bem presente nas nossas redes sociais. Isso aí, Aline. A Aline maravilhosa. A gente tava falando das pessoas da igreja, a Aline é uma dessas pessoas que o quê? Tá presente aqui na nossa vida. Tem uma outra pessoa também que entra bastante em contato com o William, e isso também é muito bom. Sim. Eu vou pegar aqui que a Aline, ela fez um comentário no Twitter também, porque ela não tá pra pouca coisa. Ela não é só Instagram. Ela tá comentando em todos. Ela não é só Instagram, ela é seguidora fiel. Ela e que no episódio 2 a gente falou sobre vergonha alheia. E ela botou: mas Kat que ia falar sozinha na rua e passar vergonha, gente. Amiga, vamos voltar aqui pra dizer que é difícil. Inclusive, encontrei uma pessoa esses dias falando sozinha na rua, eu só lembrei do podcast. Falei assim: Gata, essa semana eu tava falando sozinha, eu fiquei assim: meu pai, eu falei sozinho. Eu também, gente, fazendo conta, eu tenho que pagar tal coisa e falando sozinha real. Ai, muito assim. Mas é um pouquinho de vergonha, Aline. Gente, segue a gente no Twitter. Fala com a gente no Twitter que a gente tá o tempo todo. A gente comenta os posts, vai lá no Twitter. Em nossas redes também pessoais, tá? Segue lá. A minha em todas é William Matias, _ no final, William com 2 L's, N, Matias com TH. E o meu é Júlia, o do Instagram, no caso, Júlia Barros _oficial. E do Twitter é BC _Júlia. Isso, gente, segue a gente em todas as redes sociais.
Mandem perguntas pra gente fazer no próximo episódio do quadro Que Roupa Eu Uso. Mandem mais feedbacks, que a gente tá adorando. A gente tá amando fazer isso aqui. E é isso, né, amiga? Acho isso, gente. Amigo, tu gostou de fazer eu gostei. Eu acho que quando a gente trouxer outros temas envolvendo esse também vai ficar foda. Sim. Por favor, lindos, gente. Vocês são lindos. Gente, e sobre esse tema, fala aí se tem alguma coisa errada, se a gente falou alguma coisa errada, tá? Isso aí. Por favor. É importante. É isso, né? Beijo. Um beijo, Vocês são lindos, até a próxima. Lindos!